Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Antes de começar o vídeo, eu vou-te fazer aqui uma pergunta. Em relação às declarações de Sporting, não sei se já viste, na hora que eu estava a preparar o vídeo de hoje, deparei-me com declarações do Rui Borges a falar do Porto. Ele respondia, porque não sei se te lembras que falámos aqui no canal, penso que foi há 2 vídeos atrás, que o Porto tinha atacado o Sporting e tinha falado do Rui Borges, dizendo que o Rui Borges aprendeu a usar o tablet agora para ver os lances, quando houve aquele lance do gol do Famalicão. E o que ele diz do Porto é que o Porto domina as televisões e os tablets. Eu sinceramente tentei entender a lógica, tentei entender o que é que ele queria atacar no Porto exatamente, o que é que ele queria dizer com aquelas palavras e não entendi. Por isso começo já o vídeo com esta pergunta, que já sei que tem aqui muita gente que pode até entender melhor que eu. Se alguém souber o que é que ele quis dizer com isto, por favor que deixe nos comentários, porque realmente eu não consegui encontrar uma lógica nisto. Queria abordar esse assunto aqui no vídeo de hoje, mas realmente não entendi. Não sei se foi ironia, não sei a que é que ele se referia. Não sei se ele quer dizer que o Porto domina as televisões, o que é estranho, o que não é de todo verdade, portanto não sei muito bem o que é que ele quis dizer, e pedir que alguém que saiba, que deixe nos comentários. Depois, no vídeo de hoje, temos muita coisa para analisar. Achei muito interessante, continua-se a falar de relatório e contas do Porto. Temos mais novidades, porque também naturalmente os jornalistas e todas as pessoas vão analisando mais a fundo. E temos também em relação, já agora falando de contas, em relação ao Tomás Pérez. O Tomás Pérez soube-se hoje exatamente os contornos da transferência e eu acho que é mais uma negociação brilhante do Porto. Já vamos analisar tudo, mas primeiro, já sabes, pedi que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Pedi que subscrevas o canal se ainda não subscreveste. Tem muita gente que ainda não subscreveu. Para chegarmos a essa meta de 11 mil subscritores, estamos quase lá. E depois, falando em relação ao hype, vamos dar hype, vou-te pedir que dês hype no vídeo, se conseguires, no domingo, no dia do jogo com o Rio Ave. Portanto, no vídeo a seguir ao jogo, e depois eu vou voltar a falar sobre isso para te relembrar, mas vou-te pedir que deixes hype apenas nesse vídeo, em que o Porto vai jogar com o Rio Ave, no vídeo de rescaldo, logo a seguir ao jogo, para tentarmos, como eu dizia ontem, chegar ao primeiro lugar do top 100 do YouTube do hype, sermos o primeiro canal do Porto a chegar a essa posição. Já chegamos a terceiro, como eu já te disse, estamos lá, se viste, está lá as provas, o print lá na comunidade, que ficamos em terceiro, mas realmente está cada vez mais difícil, porque quanto mais o canal cresce, e ainda bem que cresce, está a crescer muito, fica mais difícil porque o hype vale menos, os pontos de hype, e portanto vamos tentar juntar aqui todos os hypes que pudermos. Ontem, um seguidor, o João Alves, que até é um dos apoiantes aqui do canal, dizia-me que, e eu já lhe respondi também lá na secção de apoiantes, mas já agora trazer aqui a questão, pode ser de outras pessoas, dizia-me que tinha 3 hypes e que podia ser 3 vídeos, mas tu podes dar o hype no mesmo vídeo, os 3 hypes, portanto nesse vídeo podem dar os 3, se tiverem 3 ou o que quiserem dar, para tentarmos chegar a ser o primeiro canal do Porto a ficar então em primeiro no top do hype. E portanto nesse jogo do Porto Rio Ave, que vai ser um jogo no Dragão de casa cheia, mais uma grande festa, e vamos ver se é nesse jogo que conseguimos ficar em primeiro então nessa tabela do hype. De resto, antes de começar o vídeo, enviar também um abraço aqui. Houve aqui bastantes pedidos para enviar abraço para portistas, mais uma vez a provar que os portistas estão por todo o mundo e por todo o país. Começaria então até pelo abraço para Aveiro. Houve aqui um seguidor que diz até que eu sou a companhia dele no pequeno almoço, portanto se estás a ver o vídeo neste momento na hora do pequeno almoço, um bom pequeno almoço para ti. Muito orgulhoso, um abraço para os portistas de Aveiro, aqui a provar que realmente a força do Porto, já vimos que temos portistas de Lisboa e de todo o país, da Madeira, de vários sítios. Temos também em Aveiro, portanto o Porto não é só a cidade do Porto, está longe de ser isso, como muita gente quer fazer crer. Depois mandar também um abraço para os portistas de Angola, que também ontem pediam para mandar um abraço aí para todos, a provar que o Porto tem muita força em África, porque depois também pediram em Moçambique, portanto o Porto está muito presente, muitos portistas em África. Realmente este canal trouxe-me essa noção de que são muitos mesmo, não tinha noção que éramos tantos, mas um abraço também então para os portistas de Moçambique, para todos. Um abraço também para todos os portistas de França. Tínhamos aqui um seguidor ontem que é de Paris, da capital, a dizer para mandar um abraço, mas eu sei que há portistas na França toda, até já tinha mandado, portanto abraço para todos os portistas na França. E ontem quando eu vi aos comentários percebi que temos aqui novidades, pelo menos eu não sabia disto, ainda não tinha visto, que temos subscritores que estão na Polónia, portanto mandar um abraço também para todos os portistas da Polónia. Foram 2 pessoas, diziam que até havia mais portistas, portanto um abraço. Não fazia ideia, ou melhor, eu já não duvido nada que haja portistas mesmo em todos os países do mundo, e a mostrar também a abrangência do nosso clube e deste canal também. E depois mandar também um abraço para a Bélgica, para todos os portistas da Bélgica, em especial para o João Alves, porque é um dos apoiantes do canal. E depois desta demonstração de força do Porto, um pouco por todo o mundo, vamos então começar pelos assuntos mais importantes de hoje. Eu começaria por essa notícia do Tomás Pérez. Hoje ficamos a saber
sobre as negociações que o Porto teve com o Atlético Mineiro, os pormenores da negociação, e eu acho que o Porto conseguiu aqui um acordo brilhante, que acho que, eu já tinha dito aqui, que o Porto tem-nos surpreendido e realmente tem mostrado muita capacidade para vender os jogadores por bom valor, para defender sempre, até às vezes exagerado, como eu dizia o caso do João Mário, do Gonçalo Borges, e realmente esta direção tem sido muito forte nisso. Até em comparação com as épocas anteriores estava mais difícil, o Porto chegou a perder muitos jogadores, até jogadores titulares, jogadores muito importantes da equipa, a custo zero, e agora parece que estamos, pelo menos nesse aspecto, estamos descansados, que está longe disso acontecer. Está a acontecer é o contrário, continua a acontecer, e então os pormenores que nos dão das negociações do Tomás Pérez é que, ao que parece, o Tomás Pérez tem uma cláusula em que, se não jogar 30% dos jogos, ele volta para o Porto, sem mais nenhuma opção de compra ou de recompra. E depois ainda uma outra questão, é que se o Atlético Mineiro não utilizar os tais 30% de jogos, aqui até não sei se não é mais, penso que até é 40%, vai aumentando o pagamento que o Atlético Mineiro tem que fazer. Ou seja, se o Tomás Pérez jogar metade dos jogos, o Atlético Mineiro nem tem que pagar nada pelo empréstimo. O Porto conseguiu aqui defender o seu principal objetivo ao emprestar um jogador que eu tenho dito aqui várias vezes, que é um bom jogador, só não faz parte dos planos de Farioli, porque sabemos que Farioli é muito exigente, sabemos quem são os jogadores que estão ali para a posição dele, é o Varela e o Pablo Rosário, dois jogadores da preferência dele, muito fortes fisicamente, e o Tomás Pérez acaba por não ter as características que ele quer, mas eu acho que ele é um bom jogador, fez um bom Mundial, e realmente o Porto conseguiu aqui defender-se, porque é um jogador que está desvalorizado, já não joga há um ano praticamente, e o Porto consegue que o clube que o vai buscar emprestado é obrigado a colocá-lo a jogar. Acho que mais uma vez o Porto foi muito além daquilo que se esperava nas negociações, e realmente acho que foi, não sei qual é a tua opinião em relação a isto, mas acho que o Porto mais uma vez provou que consegue fazer verdadeiros milagres no mercado de transferências, de um jogador que até estava difícil de colocar, que eu lembro-me que ele já sai depois do fim do mercado de janeiro aqui na Europa. Estava muito difícil, não havia clubes interessados, tanto por ele como pelo Caramó. Penso que o Caramó depois acabou por não ter mesmo ninguém interessado, mas esta saída do Tomás Pérez achei brilhante e muito boa a negociação que o Porto fez. E já agora, já que falamos da transferência dele, falar também do relatório de contas. Parece que houve aí umas polémicas nas redes sociais, foi muito falado até em alguns programas de televisão, que ao que parece o Porto, nós tínhamos aqui anunciado, e foi de facto, isso é um facto, que o Porto teve 1,9 milhões de lucro, mas ao que parece para os acionistas teve prejuízo. O Porto já veio explicar que isso tem muito a ver com o gasto com pessoal. E depois eu fui pesquisar mais sobre isto, eu também não entendo muito da parte de finanças do clube, mas a verdade é que um dos gastos, e isto aqui chama-me a atenção e acho que é interessante trazer aqui para o vídeo, tem a ver com os objetivos do Farioli. O Porto gastou mais dinheiro esta época com custos de pessoal, e um dos custos tem a ver com isso. Nós já tínhamos falado aqui, eu já disse muitas vezes que o Farioli tem essa forma de motivar o grupo. Muitas vezes as folgas que ele dá, ainda esta semana ele deu 2 folgas, e eu interpretava isso no vídeo a seguir ao jogo com o Nacional, porque acho que o Porto cumpriu o objetivo de não sofrer gols. Sabemos que o Farioli valoriza muito isso, e acho que depois o outro objetivo poderá ter qualquer coisa a ver com o canto, com o gol de canto, qualquer coisa assim. E o Porto teve 2 folgas, só que não é só folgas que o Farioli dá, também dá prémios financeiros, eu já tinha dito aqui, prémios monetários à equipa, e isso está incluído no relatório de contas. Achei esta curiosidade interessante, a comprovar mais uma vez que Farioli tem muitas formas sui generis, nem todos os treinadores usam isto, né, para motivar o grupo. Tem resultado, ele tem o grupo na mão, e aquilo que eu continuo a dizer aqui, eu acho que ele quer manter todos motivados e como titulares, tem conseguido até aqui, é verdade, mas acho que é uma utopia, e acho que o primeiro ponto possível de tensão que este Porto pode ter esta época é o Francisco Moura. Já disse aqui que se Francisco Moura não jogar a titular contra o Rio Ave, pode ser o primeiro problema de balneário do Porto. Não sei o que aconteceu com o Pablo Rosário, também já deixo aqui a sugestão de que, se Pablo Rosário não jogar no domingo, mais uma vez, 3 jogos seguidos sem jogar, o jogador que estava em melhor forma na equipa, parece-me que também já temos aqui mais um caso de balneário. O Porto já teve várias oportunidades, entre aspas, já teve aqui várias situações em que poderia ter acontecido estes problemas de balneário, e realmente Farioli geriu muito bem. E eu também já analisei aqui que tem muito a ver com a época em si. O Porto está muito unido, tem trabalhado muito isso de dedicar o campeonato a várias figuras, tem aqui muita coisa em jogo, e o facto de já não ganhar há 3 anos o campeonato ajuda a que os jogadores não se chateiem tanto. Eu até falo, por exemplo, do Rodrigo Moura, acho que foi o caso que mais podia ter dado problemas, mas o Rodrigo Moura sempre disse, quando falou ao público, que o objetivo dele era festejar nos aliados o título, que ele nunca tinha festejado, e isso acaba por unir e manter o jogador também a aceitar certas coisas, como não ser titular muitas vezes injustamente, ou jogar em posições que não são a dele. Mas acho que vai ser difícil. O Farioli tem um plantel cada vez mais longo, e acho que domingo podemos já ter 2 pistas em relação ao Pablo Rosário
que já está há 2 jogos sem jogar. Em relação ao Francisco Moura, que é um jogador que Farioli disse na conferência, defendeu, dizendo que não se mata um jogador por um erro, se não o colocar a jogar no domingo, eu acho que está a matá-lo. Pelo menos acho que o jogador pode interpretar assim e pode-se abrir mais aqui uma brecha no balneário. Mas isto são possibilidades futuras. Aquilo que eu digo, ou pelo menos são aqui... Sou a tentar adivinhar o que é que pode acontecer. A verdade é que o Porto está unido, está muito motivado a equipa e tem estes pequenos fatores que têm ajudado, as folgas, os objetivos que eles têm. E agora temos aqui a prova também de que há objetivos financeiros e isso ajuda bastante a que o grupo esteja unido nos 3 objetivos. Atenção que o Porto tem 3 objetivos aqui. Liga Europa, Taça de Portugal, Campeonato. E eu já disse aqui que eu acho que o Porto, onde vai ser mais forte esta equipa, olhando a forma como joga, é na Liga Europa, tem mais do que no campeonato. E já agora falando da Liga Europa, faria aqui a ponto também para uma outra novidade que temos aqui no vídeo de hoje, que foi o Stuttgart. Não sei se viste que o Stuttgart goleou o Celtic por 4-1 e eu acho que o Stuttgart pode vir a ser... o Stuttgart pode vir a ser o adversário do Porto na Liga Europa. Não sei o que é que achas em relação a este adversário. Há 2 adversários possíveis. É engraçado que o Porto e o Braga estão os dois... depois vai haver o sorteio, mas estão os dois em disputa por quem vai ser o seu adversário. E o Stuttgart é um dos possíveis, para um dos dois, ou calha para o Porto ou para o Braga. Não sei o que é que achas em relação ao Stuttgart, confesso que ainda não estudei a equipa, não sei muito bem quais são os pontos fortes e fracos. Sei que há sempre alguém aqui que pode estar mais atento, até se tiver algum portista da Alemanha que esteja mais atento. Com certeza vamos ter aqui algum portista que está na Alemanha, porque já sabemos que os portistas estão por todo lado, e perguntar até se alguém sabe, ou até alguém que acompanha o campeonato alemão mais a fundo, como é que está o Stuttgart, se é ou não um bom adversário para o Porto. E atenção, quando fores analisar se é um bom adversário para o Porto ou não, não te esqueças da forma como o Porto joga. Não te esqueças que o Porto vai ser muito forte nas eliminatórias e, por exemplo, se o Stuttgart for uma equipa muito ofensiva, isso é bom para o Porto, que o Porto vai sair em contra-ataque, isso é o que Farioli quer. Portanto, também tendo em conta aquilo que temos dito aqui sobre a forma como o Porto joga. Mas eu acho que o Porto, independentemente do adversário que vá ter, acho que o Porto é um dos favoritos a ganhar a Liga Europa. Já tenho dito aqui várias vezes, muito também por esse tal estilo, por essa obsessão do Farioli, por manter a baliza a zeros, por ter uma capacidade defensiva, a tal muralha sólida defensiva, que acho que é essencial nesses jogos eliminatórios europeus. Acho que quem não sofre golos nas eliminatórias da Liga Europa está mais próximo de passar, nem que vá a penaltis, por exemplo, porque são jogos em que é mesmo obrigatório que alguém marque. Portanto, acho que o Porto vai estar muito forte. Até a presença do Tiago Silva, um jogador que nunca ganhou a Liga Europa e que tem a experiência que tem, acho que o Porto vai ter uma palavra muito forte a dizer na Liga Europa. Mas antes disso há outros jogos, claro, do campeonato, e temos, por exemplo, o jogo com o Rio Ave, falando até da defesa, o Diogo Costa pode bater o recorde, o seu próprio recorde. Eu já tinha dito aqui no vídeo ontem, o Diogo Costa está a fazer a melhor época da carreira e por isso é que vai ser difícil também ao Porto, eu acho, segurá-lo no fim da época, e por isso é que foi tão difícil renovar com ele o contrato, e por isso é que a cláusula de rescisão do Diogo Costa baixou precisamente para que ele pudesse sair, provavelmente, já aqui imaginando que faz um Mundial de Seleções. Nem tem que ser do outro mundo, basta ser competente, ele vai se valorizar ainda mais, principalmente se a seleção de Portugal passar a fase de grupos, que também é favorita a passar a fase de grupos. E portanto o Diogo Costa pode aqui bater um recorde de clean sheets, de jogos sem sofrer golos. Já no jogo com o Rio Ave há uma grande probabilidade, convenhamos, porque o Porto tem sido muito forte em casa e o Rio Ave não é das equipas mais fortes do campeonato, embora aqui não estou a desvalorizar, eu sei, aliás até estou confortável em fazer esta declaração, porque eu sei que o Porto não facilita normalmente, só facilitou com o Casa Pia e acho que chegou de exemplo para o resto da época. Acho que não volta a acontecer, mesmo que falemos aqui sobre o adversário de facto factualmente ser um pouco mais fraco. Mas acho que o Porto pode não sofrer golos, é uma das grandes opções do Farioli, e Diogo Costa, se continuar a somar essas clean sheets, pode até bater o recorde de sempre do campeonato português até ao final da época. Portanto, Diogo Costa a valorizar-se muito, também à custa desta capacidade defensiva do Porto, que eu acho que vai ser muito útil na Liga Europa. E atenção que, já agora, falando do relatório de contas, tem-se falado muito, o Porto está com bons números, mesmo não tendo Champions League, que é sempre muito importante para as contas dos clubes. E eu até já ouvi dizer, também confesso aqui, como eu já disse que não entendo muito de contas, mas aquilo que eu percebi, o Porto o segundo semestre é sempre mais complicado na apresentação de contas. O Porto não teve nenhuma venda muito avultada, ou melhor, não teve nenhuma venda avultada em janeiro, e isso pode fazer com que tenha prejuízo depois no final do segundo semestre, e para isso vai contribuir muito a Liga Europa. Também por isso que a Liga Europa é um grande objetivo do Porto, também para equilibrar as contas. E a Liga Europa não dá tanto dinheiro como a Champions, nós sabemos isso. E por isso ainda é mais importante que o Porto a vença. E portanto o Porto, é por isso também que o Farioli tem que gerir bem a equipa, até no jogo com o Rio Ave, parecendo que não, mesmo sendo um jogo, como eu digo,
que não é o mais difícil, olhando para o calendário do Porto, é dos mais fáceis, porque a seguir, ok, vem o Arouca em casa outra vez, mas depois vem Benfica, vem Braga, vem Sporting, 2 vezes para a Taça, vem Liga Europa, portanto o calendário vai apertar muito, e os jogos todos fora, com os grandes, os clássicos, portanto é importante. Este jogo com o Rio Ave é muito importante para gerir a equipa, principalmente os que vêm de lesão. Eu já disse aqui, já dei a notícia ontem em primeira mão que o Kivior e o Martim Fernandes quase certeza que vão estar aptos. Hoje volta-se a confirmar que eles já estão a recuperar muito bem. O Kivior, ao que parece, está até mais como forte possibilidade para jogar com o Rio Ave do que o Martim. Mas atenção, eu acho que Farioli não deveria arriscar, porque se eles não estiverem a 100%, pode depois hipotecar os jogos mais importantes que vêm a seguir. Portanto, se for... Acho que até para jogar pelo seguro é melhor jogar com o Zaidu, para garantir que depois o Kivior e o Martim Fernandes, que são as duas opções mais válidas para a lateral esquerda, não falhem os jogos seguintes. Isto, claro, partindo do princípio que Farioli perdeu a confiança em Francisco Moura. Isto não é líquido, eu já disse aqui, o Farioli tem uma grande dor de cabeça para escolher entre Zaidu e Francisco Moura, e acho até que a opção mais fácil para ele, para sair deste imbróglio, desta embrulhada que ele criou aqui, enfim, quem criou foi o jogador e depois o treinador defendeu-o na conferência. Acho que a forma mais fácil de sair seria apostar no Kivior ou no Martim Fernandes, atirando com a barriga, atirando para a frente a decisão sobre se Francisco Moura continua ou não à frente de Zaidu, ou seja, se mantém a confiança no jogador. Agora, opção corajosa e até contra muita opinião de muitos esportistas e de facto que mostraria uma grande liderança do treinador era apostar no Francisco Moura, porque ele disse isso, lá está a tal frase que não se mata um jogador, ele fez isso com o Samu e eu estou muito curioso, é verdade que eu já falei disto algumas vezes esta semana, mas eu estou muito curioso para esse jogo de domingo para perceber se Farioli vai defender Francisco Moura como defendeu o Samu. E atenção que no caso do Samu, foi exatamente igual, foram 2 penaltis que ele falhou. Já toda a gente pedia por favor que fosse outro jogador marcar penalti e Farioli bateu o pé, manteve-se firme e disse Samu marca o próximo. Aqui o Francisco Moura é a mesma coisa, 2 erros em 2 jogos seguidos que custam pontos à equipa, erros muito graves, e Farioli disse, não se mata um jogador por um erro, que até eram 2, mas ok, um erro, não se mata um jogador por erros, digamos assim. É a terceira, o Samu foi o terceiro penalti, Francisco Moura pode ser o terceiro jogo que pode conseguir fazer uma boa exibição. Este caso vai-se também alongando porque ele estava suspenso no jogo com o Nacional, ficamos na dúvida, e agora Farioli, como ainda não tem Martim Fernandes e Kivior a 100%, não vai conseguir fugir a esta questão, a não ser, claro, que eles recuperem porque estão em dúvida e ele os lance mesmo sem estarem na sua melhor forma física e assim, lá está, empurra o problema um pouco mais para a frente. Vamos ver, porque até o próprio Zaidu pode não gostar muito de ficar no banco depois do bom jogo que fez com o Nacional, mas ainda assim acho que é mais fácil gerir uma chateação do Zaidu, que já era suplente, do que gerir uma chateação de Francisco Moura, que passou de titular a suplente, e se não jogar com o Rio Ave, passa a ultra suplente, passa a ser a última opção onde estava Zaidu. Acho que um jogador como o Francisco Moura, acho que pode haver aqui um caso. E depois tem também o caso do Pablo Rosário. Vamos ver, amanhã temos as declarações do Farioli, ele vai fazer antevisão logo, penso que ao meio-dia, portanto no vídeo da manhã já vamos poder, em princípio, analisar essa questão do Pablo Rosário. Estou aqui a torcer para que alguém faça essa pergunta, para tentarmos perceber o que aconteceu. E estou a torcer também para que o Pablo Rosário jogue, nem que entre na segunda parte ou jogue noutra posição, para pelo menos acabar com esta dúvida, porque isto é muito estranho, o desaparecimento de um jogador que estava a ser dos melhores. E já que falamos em casos, passando aqui para os casos externos, eu acho surreal a notícia que eu vi hoje. Havia aqui pessoas que abriam a possibilidade, aqui, quando eu digo aqui é na imprensa, aqui em Portugal, abriam a possibilidade do Bednarek ser suspenso, por causa de ter mostrado a camisola do Samu. Ao que parece havia até um processo aqui da Liga para tentar averiguar o que é que aconteceu. Felizmente não vai haver nenhuma multa, nem nenhum castigo ao Bednarek, porque foi só, ele pegou na camisola, o Porto tinha uma camisola no banco para dedicar o golo ao Samu, quem marcasse o golo. Acho que não foi nada demais, eu acho que isso nem merece castigo, mas hoje em dia, nesta época, eu já não me ponho nada de parte. Como eu dizia, em relação ao Willian Gomes, na altura eu defendi aqui, achei que era só um jogo que ele deveria ter de castigo. Ok, que até houve aqui muitos esportistas também que achavam que não, que ele deveria ter mais que um jogo. Eu sempre achei que 2 jogos eram um exagero, o Tribunal deu razão que 2 eram um exagero, mas ele ainda está com a pena suspensa, portanto ainda não sabemos. E depois todos os casos que já houve esta época, desde o Arouca, desde os erros de arbitragem, tanta coisa, que já nada me choca se o Bednarek fosse castigado por causa da camisola, porque eu penso que os regulamentos referem-se mais, e se alguém souber e puder me corrigir também se eu estiver enganado nos comentários, o jogador pode mostrar a camisola porque está no banco, não é dele a camisola, não é a questão de tirar a camisola ou levantar a camisola. É uma dedicatória especial do clube, nem tem muito a ver com o jogador, mas felizmente acho que não aconteceu nada. O Porto tem aí muitos casos, é muito exaustiva a lista, também acho que não interessa trazer aqui para o vídeo,
O Porto tem uma série de multas, desde, por exemplo, o atraso na entrada no jogo com o Nacional ao intervalo. E atenção que esse atraso ao intervalo até dá-nos aqui umas dicas, dá-nos aqui umas luzes sobre o porquê que o Porto na segunda parte dos jogos fora entra sempre tão forte e normalmente marca golo nessa altura. O jogo com o Nacional não foi exceção, embora o golo tenha sido mais tarde com o Canto, mas houve aqui jogos até em que o Porto marcou logo no início da segunda parte. E isso tem muito a ver com as palestras, com a estratégia de Farioli que ele dá ao intervalo. Claro que o Porto atrasa-se porque provavelmente ele está ali a afinar a estratégia, porque nós já percebemos, e eu já te disse aqui também no canal, que o Farioli muda muito a estratégia da primeira parte para a segunda. Na primeira parte é aquela equipa que ele gosta, uma equipa sólida, uma equipa que não permite nada ao adversário e que tenta que os criativos da frente resolvam alguma coisa, ou algum canto, qualquer coisa. Na segunda parte ele já aumenta a pressão e portanto ele aqui dá para ver por este castigo, eu nem me tinha percebido, mas realmente se o Porto se atrasou para chegar na segunda parte, isto também partindo do princípio que é verdade, porque hoje em dia sabemos que não podemos confiar em nada. Mas se realmente é verdade que o Porto chegou atrasado, prova mesmo isso, que o Farioli ao intervalo faz ali muitos ajustes para a equipa. Eu quase que imagino que ele no balneário vai dizendo à equipa que agora vamos ter que subir mais e começa ali também a tentar acertar a tática toda. Ele é muito perfeccionista nisso, para garantir que mesmo assim a equipa não perde a solidez defensiva, que sabemos que é a grande obsessão e a grande força deste Porto, a grande obsessão do seu treinador. Depois o Porto tem mais uma série de multas também, falando aqui das multas, é uma lista muito exaustiva, acho que não interessa muito. Realmente o Porto este ano tem tido muitas multas assim, em vários jogos do campeonato. Não sei se isso vai contar depois para o tal segundo semestre, por acaso também não faço a mesma ideia, mas realmente para esses custos também do pessoal, eu por acaso olhava por exemplo hoje para esse relatório de contas do primeiro semestre e tinha lá incluído também nos custos, nas despesas, as indemnizações que o Porto pagou ao Anselmi, ao Zubizarreta, uma série de figuras da época passada que tudo correu mal e que acabaram por sair ali no final da época e se contou para as contas. Pelo menos o Porto, mesmo que estas multas contem, não sei se contam ou não, isto aqui eu preocupar-me um pouco com as contas do Porto, mas acho que se esta equipa técnica, estando a fazer a época histórica que está a fazer, continuando assim, se realmente conquistar títulos, vai se manter e, portanto, vai ser muito diferença da história e acho que não se compara estas multas com aquilo que foram as indemnizações que o Porto teve. Mas, de qualquer forma, não faço ideia se estas multas entram ou não depois no relatório de contas. E já agora falando de contas, só para fechar este assunto, o Porto renovou hoje com um miúdo que penso que tem 16 anos, Gustavo Guerra. Dizem-me que é um ponta de lança muito promissor, pode ser o grande ponta de lança português do futuro. Parece que ele já tinha muitos clubes italianos atrás dele, inclusive a Juventus e outros clubes. Portanto, acho que é uma boa notícia. Ele tem uma cláusula de rescisão para um miúdo de 16 anos, é muito, 10 milhões de euros. Vem realmente comprovar que o Porto está com uma formação muito forte. Agora, já sabes como é que eu concluo este pensamento. Acho que quem costuma ver os vídeos já sabe o que é que eu acho. Acho que enquanto o Porto tiver o Farioli como treinador, não vai apostar. O Farioli não tem perfil para apostar nestes jogadores da equipa B ou do Sub-17. Ele gosta mais de ir buscar jogadores exatamente com as características que ele gosta e isso só se consegue indo ao mercado de fora. É muito difícil e pouco provável que nas camadas jovens tenham um jogador exatamente como o Farioli quer, porque ele tem sido muito cirúrgico nas contratações. É verdade que tem feito muitas, de forma massiva, o Porto bateu o recorde de contratações, mas à exceção do Caramó, que até tinha características como o Farioli gosta, forte fisicamente e rápido, mas à exceção do Caramó, todos os reforços conseguiram adaptar-se ao Porto, todos tiveram influência. Falta agora ver o Mofi, mas realmente acho que o Porto, mesmo precisando de um ponta de lança como precisa, também o jogador tem 16 anos, talvez só com 17 ou 18 é que vem para a equipa principal, provavelmente já não será para esta equipa técnica, não sei, o Farioli tem contrato acho que por mais 3 anos, mas acho que não é do perfil dele apostar nesses jogadores da equipa B, mas não deixa de ser uma grande novidade que o Porto tem realmente cada vez mais jogadores com qualidade dessas idades. Já agora falando de pontas de lança, que é o que o Porto está necessitado, é verdade que o Porto até tem muitos pontas de lança no plantel, tem 4, somando o Mofi ao Denis Gul, ao Samu e ao De Jong até tem 4, mas 2 estão lesionados, os 2 principais. Tem só Denis Gul em forma para jogar titular, digamos assim. Eu hoje via, não sei se é verdade ou não, mas via muita gente a falar que o Mofi ainda não está na melhor forma física. Ao que parece, há um plano do Porto para que o Mofi recupere a sua forma ideal e que ela só vai acontecer depois do jogo com o Benfica. Não sei se isto é verdade ou não, de qualquer forma, eu já disse aqui muitas vezes que eu acho que o Denis Gul é curto para jogar a titular neste Porto. Acho que ele não tem a veia goleadora que tinha o Samu, e o Samu era muito criticado e muitas vezes passava jogos sem marcar golos. O Denis Gul parece-me ainda pior, nesse sentido que já não marca há muito tempo. Aliás, ele como titular nunca marcou vários golos decisivos como suplente. Eu acho que o Denis Gul precisa de ser mais empurrado
mais motivado. O Farioli fez isso antes do jogo com o Nacional. Ele disse que queria ouvir mais vezes a música do Denis Gul. E ele está pressionado pelo Mofi, só que se for verdade que o Mofi ainda não está na melhor forma física, o Denis Gul é a única opção para a ponta de lança. E eu já disse aqui que eu acho que é curto. Ele também ainda é jovem, ainda se está a desenvolver. Acaba por lhe cair aqui a titularidade no colo sem ele estar à espera. Ele era o suplente do Samu, que ia rendendo quando entrava. Agora passa a ser titular, passa a cair sobre ele o peso do golo. E eu acho que a equipa do Porto precisa de golos. O Porto, uma das coisas que mais falta é golos. Eu acho que falta ao Porto ganhar mais jogos com goleadas, mais jogos com mais tranquilidade, até para poder gerir mais fisicamente os jogadores, como por exemplo o Borja Sainz, que tem estado em muito baixo de forma, como o Froholt, que tem acusado muito cansaço. E o Porto, ganhando sempre por 1-0, acaba por ter menos oportunidade para descansar esses jogadores. Portanto, está nos ombros do Denis Gul o peso. Muitas vezes o Porto ganhar por mais que um golo. É isso que se pede a um ponta de lança de uma equipa grande. Como eu dizia ontem, eu não sei se o Denis Gul está preparado para isso. Sabemos que o Denis Gul também não é... O Samu neste aspecto até era pior, mas não é um jogador que emocionalmente reage muito bem à pressão. Pelo menos o Farioli disse isso na primeira volta, que o Denis Gul precisava de que o motivassem, que muitas vezes não acreditava nele próprio. E ele tendo esta pressão toda em cima dele, se o Mofi realmente não está preparado para jogar, o Denis Gul é o único titular. Não sei como é que isto vai, acho que é curto, não sei como é que vai acontecer depois do desenvolvimento também do Mofi. Acredito muito que o Mofi seja o ponta de lança titular. Eu achava que era para já, mas realmente se ele não estiver em boa forma física, vai começar a entrar aos poucos e acho que vai ganhar a titularidade, até porque é a tal espécie de Pablo Rosário para o ataque. É um jogador muito da confiança do treinador, que ele já conhece, que tem mais força física, é mais parecido com o Samu e parece-me que tem mais golo, pelo menos olhando para o histórico dele. Agora também é verdade, em defesa do Denis Gul, que ele é muito jovem e não tem muito histórico para trás, e também por isso pode dar menos para perceber se ele é goleador ou não, mas o Denis Gul tem que dar à perna, tem que marcar golo. Eu espero, estou aqui a torcer também pelo jogador, gosto bastante do Denis Gul, acho que é um jogador que tem muita força física, tem mais técnica até que o Samu, e não sei se não terá mais que o Mofi, mas falta-lhe o golo, ele precisa de marcar golo. O ponta de lança vive de golos e o ponta de lança de uma equipa grande ainda mais, e de uma equipa grande que está a precisar tanto de golos, ainda mais ainda, e portanto acho que a pressão está toda em cima dele. Não sei se ele vai conseguir gerir isso, e acho que é curto para ser titular no Porto. Se realmente for verdade que o Mofi ainda não está na melhor forma, acho que o Farioli tem que começar a pensar numa possibilidade de colocar o Borja Sainz, que também está em baixo de forma, mas que pode jogar a falso 9, ou o Rodrigo Moura a falso 9, se o Denis Gul continuar a não marcar golos, porque o Denis Gul com o Nacional passou praticamente ao lado do jogo, e isso para um ponta de lança que precisa de se afirmar a titular de uma ponta de lança de uma equipa grande é difícil. Mas eu acho que esta questão em relação ao Denis Gul e ao Mofi, em relação aos pontas de lança do Porto, acho que há muito mais a dizer. Também neste vídeo aqui ficaria muito longo, por isso eu vou fazer um vídeo, vou lançá-lo ainda hoje, para os apoiantes do canal, e lá já sabes que podemos debater mais, conversar mais também. Eu envolvo-me também mais na interação com vocês, para tentar chegar aqui a uma conclusão em relação ao Denis Gul e ao Mofi, em relação a qual a melhor solução para o Porto, a ponta de lança, ou até o Rodrigo Moura falso 9. Mas vai ser conteúdo para um vídeo que eu vou postar depois, mais tarde, para os apoiantes. E também, se ainda não és apoiante do canal, podes apoiar. O valor, penso que é €1, não é muito. Também não sei exatamente qual é o valor em todos os países e todas as regiões, mas em Portugal é €1 e portanto é só por €1 acabas por ter acesso também a um conteúdo que acaba por ser mais... são conteúdos exclusivos e é mais aprofundado, às vezes assuntos como este, que acaba por ficar muito longo neste vídeo, e estou a aproveitar também a parte dos apoiantes para falarmos mais a fundo sobre estas questões, e portanto vamos falar melhor sobre essa questão do ponta de lança. E já que estou a falar aqui dos apoiantes do canal, aproveitaria aqui para fazer a ponto um bocado uma curiosidade que o Porto fez. Eu vi hoje nas notícias que o Porto parece que está a lançar, e até pergunto se não recebeste na tua caixa de correio, se fores sócio do Porto, o Porto está a lançar várias revistas aleatórias, para sócios aleatórios, escolhidos de forma aleatória, do ano e do dia de nascimento desses sócios. E essas revistas, claro, são uma autêntica relíquia, porque traz lá muita coisa de épocas muito antigas, do ano em que a pessoa nasceu, e eu vi algumas dessas revistas e pensei até trazer esse tipo de conteúdo também para os apoiantes aqui do canal, que acho que seria interessante. Também podes deixar nos comentários se achas que seria interessante falarmos sobre equipas mais antigas do Porto, grandes glórias do Porto, grandes épocas que o Porto teve, que a história do Porto é muito rica, é quase infinita. Podemos também abordar essa questão e analisar épocas mais antigas, mas isto claro na parte de apoiantes, porque aqui falamos de atualidade aqui no vídeo diário.
Depois, ainda em relação a esse jogo com o Rio Ave, também para fecharmos o vídeo que já vai longo, o Lino Godinho, que é o especialista do Porto, que supostamente treina as bolas paradas, eu hoje vi uma reportagem, eu não sei se foi no jornal O Jogo, penso que foi, ou no jornal A Bola, não tenho a certeza agora, mas pronto, se pesquisares no Google acho que encontras essa reportagem, a falar do Lino Godinho, que ele sempre foi especialista como adjunto, mas não... acho que era no desenvolvimento dos jogadores, mas não era de bolas paradas. E porquê que eu trago esta questão para aqui? Porque é muito interessante. Tem-se falado muito do Godinho e também do Lúcio Gonzalez, que têm treinado muitas bolas paradas. É 23% dos golos do Porto, tem sido muito importante. Aliás, um Porto que tem falhado tanto na finalização e muitas vezes preocupa-se mais com o aspecto defensivo, tem ganho muitos jogos com bolas paradas, como aconteceu com o Nacional, e o mérito é dele, é muito atribuído a ele. Só que isto para mim dá-me uma pista de que pode não ser exatamente... Claro que o mérito é do adjunto, o Farioli entrega-lhe mesmo essa função. Aliás, nós vemos quando há bolas paradas, ele levanta-se do banco, ele até é muitas vezes expulso, às vezes por causa disso, porque ele e o Lúcio Gonzalez estão sempre a dar instruções quando há bolas paradas, porque são os responsáveis por isso. Mas o Lúcio Gonzalez não era especialista em bolas paradas, e o Lino Godinho, ao que parece, também não era. Ou seja, isto tem muito a ver com a mão do Farioli. Farioli definiu esta tarefa para eles os dois, o que mostra que Farioli não deixa nada ao acaso. Isto faz mesmo parte da estratégia do Porto. Ele sabia que ia ter momentos em que não ia ter soluções ofensivas, ia ser as bolas paradas que iam resolver isso. Isso ajuda muito a compreendermos como é que Farioli vê o jogo. Eu costumo dizer aqui que ele é defensor da ideia de que o melhor ataque é a defesa, e depois vai subindo a pressão, mas ele deixa sempre pelo menos um desequilibrador. Nos jogos em casa é um desequilibrador, normalmente é o Mora ou o William Gomes, e depois nos jogos fora lança 2 desequilibradores. No jogo com o Nacional foi o Mora e o Piatusevski. Mas mantém a equipa na mesma sólida atrás. É muito para confiar para que esse desequilibrador de repente tire um coelho da cartola e decida o jogo. No caso isso não acontecer, tem as bolas paradas, é mais uma arma do Farioli e claramente mostra que faz parte da estratégia dele. O Lino Godinho, ao que parece, segundo essa reportagem, não era especialista exatamente de bolas paradas, ficou mais especialista por indicação de Farioli, que mostra bem como o Porto está a ser trabalhado ao pormenor para ser essa equipa que não falha defensivamente e que depois aproveita tudo o que tiver à frente, inclusive a bolas paradas. E de resto é isso, já sabes que eu volto amanhã com mais um vídeo, já com as palavras de Farioli, que vai fazer então essa antevisão. Estou muito curioso para ver essa antevisão do jogo com o Rio Ave. Amanhã já vamos falar sobre isso e também sobre mais algum tema de atualidade que surja sobre o nosso Futebol Clube do Porto. Antes de terminar o vídeo, pedi só que deixes o like para dar uma força aqui ao canal e que subscrevas o canal também se ainda não subscreveste, ou que se subscreveste, que partilhes com algum amigo que saibas que gosta deste tipo de conteúdo e que também que nos possa ajudar aqui a alcançar essa meta de 11 mil subscritores. Em relação ao hype, já sabes, vou-te pedir que dês hype só no dia do jogo do Porto com o Rio Ave. Nesse vídeo pós-jogo vamos tentar chegar ao primeiro lugar do top 100 do hype, ser o primeiro canal do Porto a conseguir tal feito. E de resto é isso, já sabes que analisar o Porto diariamente e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.